Olá, aqui é o professor Ari e hoje faremos uma aula sobre balanceamento químico. Mas o que é balanceamento químico? O balanceamento é, na realidade, nada mais nada menos que uma igualdade. A gente tem que igualar tudo que eu tenho antes da setinha com tudo que eu tenho depois da setinha. É basicamente isso o balanceamento. Faz com que as quantidades que eu tenha antes da reação sejam as mesmas que eu tenha depois da reação. Mas que quantidades são essas? As quantidades de átomos, certo? De acordo com a lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Significa que as massas elas têm que ser as mesmas antes e depois. Por quê? Eu não posso criar massa, não posso destruir massa, certo? Então a massa que eu tenho, ela continua a mesma, ela simplesmente se transforma em outra substância. Por isso a derivação, né? Que a soma das massas dos reagentes tem que ser exatamente igual à soma das massas dos produtos. Essa é a lei de Lavoisier que a gente tem que usar para conseguir fazer o balanceamento, certo? Então o balanceamento é como se você imaginar que estejam em balanças, né? Os dois lados da balança têm que estar equilibrados, certo? Então, que nem por exemplo, aqui eu tenho uma equação balanceada, ó. 2H2 mais O2 resultando em 2H2O. Se a gente for olhar, olha só, cada bolinha branca aqui significa um hidrogênio. Então eu tenho H2, então 1H2, 2H2. Se eu for contar, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Então desse lado da balança está me dando 4 átomos de hidrogênio. Agora desse lado aqui, ó, eu tenho água, certo? Então água todo mundo sabe que é H2O. Então aqui eu tenho, ó, a bolinha vermelha que é o O e as duas bolinhas brancas que são o H. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Também deu 4. Então, a quantidade de H que eu tenho antes é exatamente igual à quantidade de H que eu tenho depois. Portanto, eu tenho um equilíbrio. Se tem equilíbrio, eu tenho o balanceamento. Agora, vamos ver o oxigênio. Desse lado, antes da setinha, eu tenho uma molécula de gás oxigênio, ou seja, 2 átomos, O2. Então, eu tenho 2O. 1, 2. E na água, eu tenho o quê? Vamos contar 1, 2 também. Então, antes eu tenho 2 átomos de oxigênio, depois eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, também está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, está balanceado. Então, tudo que eu tenho antes tem que ser igualzinho ao que eu tenho depois. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Aqui, 1 vezes 2, 2. E aqui, 2 vezes 1, 2 também. Então, se eu não tenho nada, vocês sabem que a atomicidade aqui vale 1, não é mesmo? Então, 2 vezes 1, 2. Então, tenho 2 oxigênios antes, 2 oxigênios depois. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos olhar o primeiro. Conta comigo. Quantos enxofres eu tenho antes? 1. Quantos enxofres eu tenho depois? 1 também. Então, não preciso fazer nada. Quantos oxigênios eu tenho antes? 2. Quantos oxigênios eu tenho depois? 2 também. Então, também não preciso fazer nada, ela já está balanceada. Então nós temos algumas equações que já vêm balanceadas de fábrica, você não precisa fazer nada. Agora tem outras que você precisa, certo? Que nem aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. E depois 1 também. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Antes 2 e depois 1. Olha só, já ferrou, não é mesmo? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que jogar números aqui, ó. Vou ter que jogar coeficientes aqui, ó, para aumentar os valores. Então, se eu pegar e jogar um 2 aqui, ó, agora eu tenho 2CO, significa que esse 2 está multiplicando o C e está multiplicando o O. Então, se eu tenho 2C, aqui eu tenho um só. Então, eu vou ter que aumentar aqui também, certo? Então, aumento lá. Então, olha só como é que eu fiquei. 2 vezes 1, 2. Então, tenho 2C antes, 2C depois. 1 vezes 2, 2 oxigênios antes. Agora esse 2, ó. 2 vezes 1, 2. Opa, acabamos de balancear, certo? Agora, vamos lá, aqui embaixo. Enxofre, 1 antes, 1 depois. Oxigênio, opa, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Pronto, e agora, como é que eu faço? Ó, tem um macete que ajuda bastante a gente. Você sabe que o 2 e o 3 são números primos, certo? Então, eu tenho que achar um número que seja múltiplo dos dois. Vocês concordam que o 6 é múltiplo de 3 e o 6 é múltiplo de 2? Então, o que eu faço? Eu tenho que
tentar achar esse múltiplo. Então o que eu faço? Coloco um 3 aqui, porque 3 vezes 2 é 6, e coloco um 2 aqui, porque 2 vezes 3 é 6 também. Então acabei com o problema do oxigênio, porque eu tenho 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Então tenho 6 antes e 6 depois. E o enxofre é só multiplicar. 2 vezes 1, 2. Então é só colocar um 2 lá, acabou nosso problema. Certo? Desse jeito que funciona. Agora o de baixo. Olha, o de baixo já está um pouquinho maior. Então olha só, C3H8 mais O2, resultando em CO2 mais H2O. O que eu tenho que fazer? Bom, um conselho. Quando você tem uma molécula grande assim, começa pelo carbono, certo? Ou se você tiver, começa por um metal. Como não tem metal, começa pelo carbono. Então, quantos carbonos eu tenho aqui? 3. Então, põe um 3 aqui do outro lado. Acertei o carbono, certo? Agora, do carbono eu vou para o hidrogênio, certo? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 8. Que número eu tenho que pôr aqui para fazer dar 8? Bom, você sabe que o número que está aqui multiplica pelo outro, certo? Então, quanto multiplicado por 2 dá 8? 4, né? Então, aqui deu quanto? Deu 8, aqui deu 8. Agora só falta acertar o oxigênio. Olha que fácil. 3 vezes 2, 6. E aqui, 4 vezes 1, 4. 4 mais 6, porque são moléculas diferentes, certo? Se são moléculas diferentes, é só fazer 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Então, pego o 6 daqui e somo com o 4 daqui. Então, deu 10. Que número vezes 2 dá 10? 5, né? Então, tá feito o balanceamento, certo? Bom, agora o último aqui, ó. O ferro está reagindo com o oxigênio, virando óxido de ferro. Automaticamente, você pensa que, tem 2 ferros aqui? Vamos pôr um 2 aqui, certo? Mas aí você vai ver que vai ter o problema do oxigênio, ó. Então, o que acontece? Se você colocar o ferro aqui, o 2 aqui, você vai ter que mudar, certo? Então, o que a gente faz? De novo, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, não é isso? O que eu faço? Vou multiplicar aqui por 2, porque 2 vezes 3 é 6. E aqui eu multiplico por 3, porque 3 vezes 2 é 6 também. Acabei de acabar com o problema do oxigênio. Agora que falta ferro. 2 vezes 2, 4. Então é só colocar um 4 ali. Acabou também, certo? Então esse é o balanceamento. Simplesmente a gente fez um balanceamento por tentativa e erro. A gente vai colocando até acertar o número. Certo? Espero que vocês tenham conseguido entender a maneira de raciocinar e que vocês consigam fazer os balanceamentos que estão por vir. E aqui eu deixo para vocês alguns exercíciozinhos. Vocês podem colocar dar um print e conseguir copiar esses exercícios, certo? Então tem mais um aqui, olha só. Certo? Acho que dá para vocês se divertirem bastante com isso. Certo? Então tá, espero que tenha sido útil e até a próxima. Até mais.